ela não perdoa ninguém. Quem? A inflação. Você já percebeu, é óbvio, que o seu pãozinho com café de toda santa manhã está ficando cada vez mais caro. E se você toma café na rua, aí é que você sente mesmo. Mas assim, o que está acontecendo? O que vem acontecendo para o dinheiro que você trabalhou com tanto esforço para ter pareça valer menos a cada dia? A responsável por essa situação de que com R$ 10 você compra ali 1 litro de leite e 3 pães franceses, no máximo, é a senhora inflação. Mas por que isso acontece? Qual que é a origem da inflação? Então, vamos conhecer para entender. Fala pessoa, tudo bem? Eu sou a Rosiele, você está no canal Não Foi Sorte. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você ainda não é um inscrito, vai lá, se inscreva e já deixa o seu like nesse vídeo para dar aquela força aqui pra gente, beleza? Inflação é o aumento geral do preço dos bens e serviços ao longo do tempo, fazendo com que o dinheiro ele perca a capacidade de compra. Isso significa que, com a mesma quantia de dinheiro, você consegue comprar menos coisas do que antes. Pega o caso do pão francês. Eu gosto de pegar o pão francês porque todo mundo, ou a maioria das pessoas, compram pão francês. E assim, quanto que você pagava no pãozinho francês lá no começo de 2024? Para mim, eu vendia o pãozinho a 75 centavos cada pão. Hoje eu vendo a 95 centavos e já esperando aqui um aumento. E o que aconteceu com os meus clientes e comigo? Porque assim, eu compro para revender. O nosso dinheiro, ele perdeu a capacidade de compra. Eles e eu precisamos de mais dinheiro para comprar o mesmo produto. E isso aconteceu com o pão, com o arroz, com o feijão, com o açúcar, com os ovos, com todos os itens que você coloca dentro da sua casa para serem consumidos. Aconteceu também com os serviços prestados, como o trabalho lá do seu eletricista, do seu pintor, do técnico de informática. E por quê? O que provoca a inflação? A inflação ela pode ser causada por vários fatores, mas os principais são aumento de demanda. Então aqui a inflação de demanda é quando muitas pessoas elas querem comprar um determinado produto ou serviço, mas a oferta ela não acompanha esse crescimento. Aí os preços eles sobem. Exemplo, o álcool em gel na pandemia. Muitas pessoas quiseram comprar álcool em gel ao mesmo tempo. A fabricação ela não dava conta da quantidade exigida pelas pessoas. O que aconteceu? O preço subiu. Segundo, aumento dos custos de produção. Então, a inflação de custos. Quando os custos para produzir bens ou serviços sobem, como as matérias-primas, salário, energia, transporte, as empresas elas repassam esses custos para os consumidores. Exemplo, se o preço do quilo do trigo aumenta por N razões, como houve um problema com a safra nacional e aí você precisa importar, trazer de fora o trigo, o preço dessa matéria-prima ele vai aumentar. Além de o trigo, ele é uma commodity, ele tem o seu preço aqui oscilando em dólar, e aí com tudo isso, o pãozinho francês também fica mais caro porque a matéria-prima ficou mais cara. Terceiro, emissão excessiva de dinheiro. Se o governo ele imprime mais dinheiro sem que a economia ela cresça na mesma proporção, ele perde o valor e os preços sobem. Exemplo, benefícios concedidos no período da pandemia. Se todo mundo recebe mais dinheiro assim, do nada,
mas a quantidade de produtos disponíveis continua a mesma, os preços eles sobem porque há mais dinheiro disputando aqui o mesmo produto. Tomem cuidado aqui porque medidas populistas elas inflam a inflação. Quarto, fatores externos. Eventos internacionais como crises econômicas, guerras ou pandemia impactam o preço dos produtos e matérias-primas, causando inflação. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia afetou tanto os produtos diretamente importados quanto aqueles que dependem de insumos do exterior. Dois exemplos aqui. O Brasil ele depende da importação de fertilizantes para a agricultura e a Rússia ela é um dos principais fornecedores. E com a guerra houve restrições nas exportações, elevando aqui o preço dos fertilizantes, o que impactou o custo de produção agrícola. Outro exemplo foram os combustíveis, a gasolina e o diesel. A Rússia ela é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Aí com as sanções econômicas impostas ao país e a redução da oferta global, o preço do petróleo subiu, afetando aqui em cheio o valor do combustível no Brasil. Quinto fator aqui, a demanda sazonal. Esse é um efeito de aumento no preço pontual. Como agora na Páscoa, o chocolate ele fica mais caro, na Quaresma, o peixe ele fica mais caro, porque existe uma procura maior por um produto que nem sempre é possível gerar uma oferta para atender a todos. E isso aqui é um efeito em cadeia. Pega o exemplo aqui do chocolate para os ovos de Páscoa. Se a loja precisa ter mais quantidade de barra disponível aqui para atender as pessoas, ela precisa fazer o quê? Comprar mais. E a fábrica precisa fazer o quê? Fabricar mais, exigindo mais o quê? Matéria-prima. Só que assim, por mais que o produtor lá no início da ponta queira que se planejar para atender mais as pessoas, ele não consegue chegar lá na plantação de cacau e dizer assim: produz 3 vezes mais aí porque a demanda ela tá super alta. E um pouquinho de história aqui sobre a senhora a inflação. A inflação machucando aqui o orçamento dos trabalhadores não é algo novo nem aqui no Brasil, nem no mundo. A inflação ela existe desde que o dinheiro passou a ser usado como meio de troca. A sua origem está ligada a quê? A quantidade de moeda em circulação sem um crescimento equivalente na produção de bens e serviços. Na Roma Antiga, por exemplo, imperadores eles misturavam metais menos valiosos às moedas de ouro e prata para conseguir emitir mais dinheiro. E o que isso causou? Reduziu o seu valor e aumentou o preço. Na Idade Moderna, governos eles faziam o quê? Imprimiam mais dinheiro para financiar guerras, causando inflação. No século XX, o fenômeno tornou-se mais evidente com as crises econômicas, aumentando o custo da produção e políticas econômicas descontroladas, tornando aqui o combate à inflação uma preocupação central para a economia mundo afora. O Brasil mesmo ele já enfrentou períodos de inflação altíssima, especialmente entre a década de 1980 e 1990, quando a hiperinflação chegou a superar 80% ao mês. Se você tiver a oportunidade, pergunte a alguém que teve uma empresa que viveu aqui na época da hiperinflação. Vai ser uma belíssima história. E em resposta à inflação, foram implementados diversos planos econômicos, chegando ao Plano Real em 1994, que estabilizou a moeda e reduziu significativamente a inflação. Por acaso você sabe, você tem ideia de quantas moedas o Brasil já teve ao longo da sua história? 9.
o Brasil já teve 9 moedas oficiais, começando com o réis, valendo aqui de 1500 a 1942. Essa foi a moeda usada desde a colonização até a Segunda Guerra Mundial. Depois passamos para o cruzeiro, de 1942 a 1967. Ela substituiu o réis aqui e marcou como uma tentativa de modernizar a economia. Depois passamos para o Cruzeiro Novo, de 1967 a 1970, criado para cortar 3 zeros do Cruzeiro devido à inflação. Não deu certo, passou para o Cruzeiro, de 1970 a 1986. Retorno aqui ao nome Cruzeiro, mas com uma nova valorização. Também não deu certo, passamos para o Cruzado, de 1986 a 1989. Parte do plano Cruzado era tentar conter a hiperinflação. Não deu certo. Passamos para quem? Para o Cruzado Novo, de 1989 a 1990. Ele fez o quê? Cortou 3 zeros do cruzado, mas a inflação ela continuou alta. Passamos novamente para o Cruzeiro, de 1990 a 1993. E aqui temos o novo retorno ao nome Cruzeiro. Eles não perceberam que não deu certo antes, né? Isso aqui foi durante o governo Collor. Não deu certo, passamos para o Cruzeiro Real, de 1993 a 1994. Essa aqui foi uma transição antes da estabilização com o Plano Real. E aí, em 1994 e até hoje, estamos com o Real. O que não podemos negar é que a inflação, ela é uma vilã justa. Ela não escolhe quem afetar. Ela só chega aí e lança a foice. Seja ali um profissional CLT ou um pequeno empreendedor. Enquanto o CLT ele vê o seu salário perder valor, o pequeno empreendedor ele está ali lutando para manter o seu negócio funcionando. Até a classe mais abastada ela é atingida e óbvio porque ela também consome. Só que o impacto sentido no orçamento das famílias com renda maior é menos prejudicial quando comparado com as classes baixas e média. Por quê? Porque as pessoas de classe baixa e média, elas recebem um salário fixo e têm pouca ou nenhuma reserva financeira. Quando a inflação ela sobe, os preços de itens básicos como arroz, feijão, carne, aluguel, gás, energia, eles aumentam rapidamente, enquanto o salário ele não acompanha esse ritmo de aumento. Isso faz com que essas famílias elas precisem cortar gastos essenciais, reduzindo aqui a qualidade de vida. Além disso, muitas acabam fazendo o quê? Recorrendo a empréstimos e parcelamentos para cobrir despesas. E com a inflação alta, os juros também sobem, tornando aqui o endividamento ainda mais caro. Já as famílias com renda maior, elas têm mais formas de se proteger da inflação. Por quê? Porque o seu dinheiro não está apenas no salário, mas diversificado em negócios diferentes e investimentos que valorizam-se com o tempo. Então, quer dizer que você, que faz parte aqui da grande massa da classe média e baixa, está fadada a apenas receber os açoites da inflação? Não. Temos opções sim. E quais são? Primeiro, não adianta correr nesse momento. É o que? Reduzir gastos supérfluos e priorizar as necessidades. Pequenos ajustes podem manter o seu orçamento aqui sob controle. Segundo, comprar de forma inteligente. Aproveita promoções, compre no atacado
e evite as compras por impulso. Terceiro, evite dívidas de longo prazo. Com os juros altos, com a inflação alta, os juros de empréstimo e financiamento também sobe, tornando as dívidas ainda mais caras. Então, assim, evite parcelamentos longos e renegocie os seus débitos para uma taxa mais baixa para evitar que os juros peguem aqui uma parte significativa do seu orçamento. Quarto, investir para proteger o seu dinheiro. Se você não investe uma parte do que você ganha, você sempre será açoitado pela inflação e vai ser obrigado a ver o seu dinheiro derreter igual um picolé nesse calorzão. E foi o que eu disse acima, o porquê dos ricos não serem fortemente impactados pela inflação. E um dos motivos é porque eles investem. E investir, assim, não é algo exclusivo a eles. Você é super capaz. É só você planejar, rever e definir as suas prioridades. Eu duvido que você não seja capaz de guardar R$50 aqui por mês. Quinto aqui, segundo motivo pelo qual os ricos não sentem tanto o impacto da inflação. Eles não possuem apenas uma fonte de renda. Se você tem um salário baixo, você precisa ganhar mais, ter mais uma fonte de renda. Trabalhos extras, pequenos negócios ou até mesmo cursos para você melhorar a sua qualificação profissional pode ajudar a aumentar aqui os seus ganhos e reduzir a sua dependência de um único salário. Então aqui, além de você ter um bônus monetário, você não fica tão dependente e bitolado aqui no seu trabalho. Meu querido e querida que ficou comigo até aqui, eu super agradeço a você. Isso é muito importante para o nosso trabalho aqui, que é ajudar as pessoas a viverem melhor. E esse é o nosso objetivo maior aqui no canal. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que nós teremos o maior prazer em conseguir ajudá-lo. Eu fico por aqui lembrando você que se você não se inscreveu, se inscreva e seja super bem-vindo, super bem-vinda aqui ao canal Não Foi Sorte. Não esquece de colocar o seu joinha nesse vídeo. Só com o seu joinha, o YouTube entende que esse conteúdo aqui, ele tem uma relevância e distribui a mais pessoas. Então, assim, eu conto com você, é de graça. Então, dá essa força pra gente aqui, tá bom? Até a próxima e tchau!